Olá, tudo bem? Hoje estamos começando mais um tema desta série especial de estudos bíblicos. Tenho certeza que este tema abençoará você e a sua família. Você está preparado? Bom, então já pegue um caderno para anotações, uma caneta e vamos começar. Mas antes de realmente irmos a fundo, vamos começar com uma oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Agradecemos, Senhor, pela misericórdia e graça da tua parte que se renovam todas as manhãs sobre cada um de nós. Pedimos a unção do teu Santo Espírito a fim de que possamos aprender mais sobre ti hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é a oração. Será que nós podemos nos comunicar com Deus? Será que Ele nos escuta? A quem nós devemos orar? A oração, ela realmente é tão importante assim? Essas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. E o primeiro texto de hoje está lá em Lucas. Abra sua Bíblia, vamos estudar juntos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Naquele momento, os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. E talvez hoje esse seja o seu pedido também. Mas o que é a oração? O que engloba este assunto sobre oração? Vamos aprender. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 62, versículo 8. Vamos lá. Que diz assim: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Aqui nós somos convidados a ter uma fé e uma confiança inabalável em Deus. Confiar nele, sendo ele o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, não somente em momentos tranquilos, mas também em momentos difíceis. A oração é o abrir do nosso coração a Deus. É realmente nos entregarmos a Ele, sem barreira alguma. Mas, já que entendemos que a oração é o abrir do coração, a quem nós devemos orar? Vamos ver isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Aqui, este versículo nos deixa claro dois aspectos. Primeiro, devemos orar a Deus. Ele é o nosso Pai. Realmente devemos entregar o nosso coração a Ele no momento da oração. Sermos sinceros ao abrir o nosso coração, dizer tudo o que se passa em nossas vidas a Ele. E o segundo aspecto é que Deus ele não nos chama apenas para orar em público, mas também orar em secreto, ter o nosso momento particular com Ele, como o abrir do coração a um amigo, a alguém íntimo, a alguém muito próximo. E agora nós vamos descobrir em nome de quem nós devemos orar. Nós oramos a Deus, mas será que nós fazemos as nossas orações em nome de Deus? Ou em nome de outra pessoa, ou outro ser, ou outra coisa? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia juntamente comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, versículos 13 e 14. Que diz assim: e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Bom, aqui é Jesus falando. Ele está dizendo que quando nós fizermos qualquer oração a Deus, nós temos que orar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o mediador entre nós e Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós reconhecemos a soberania e santidade dele, principalmente
fazemos os nossos agradecimentos pelos méritos dele, porque foi ele que morreu na cruz por mim e por você. E você sabia que antes de Jesus ensinar aos discípulos como eles realmente deveriam orar, ele ensinou como eles não deveriam orar? Que incrível, né? Vamos voltar lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5, 7 e 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Versículo 7 a 8. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. O que Jesus quis dizer quando mencionou que não devemos orar com hipocrisia? Bom, o significado de hipocrisia é falsidade, engano, desonestidade. O que significa que nós não devemos orar, falar coisas das quais nós não vivemos. Você confiaria em alguém que fala muitas coisas bonitas, mas não pratica essas coisas no dia a dia? Eu acho que não, né? Então Jesus está nos ensinando isso, que quando nós formos orar a Deus, nós devemos realmente ser sinceros e honestos. E não somente orar para que todos vejam as nossas orações bonitas, talvez até mesmo com palavras cultas, mas sim que nós devemos ser sinceros, colocar o que realmente nós somos e vivemos na oração. Outra coisa que nós podemos analisar nestes versículos é que ele nos diz para não utilizarmos em nossas orações vãs repetições. E o que isso significa? Vãs repetições é quando você decora um texto, palavras e até mesmo uma oração e a repete todos os dias, todos os meses, todos os anos. Sabe por quê que Jesus menciona que não aceita esse tipo de oração? É porque ela não está descrevendo a sua realidade naquele momento. Realmente a oração é um abrir do coração sincero a Deus e você contar naquele momento tudo que você está passando, todos os seus pensamentos naquele instante, os seus sonhos, o que você realmente gostaria que ocorresse. É realmente uma conversa. Agora, uma oração repetitiva, ela não transmite a Deus o que você está realmente passando naquele momento. Isso não vale apenas para orações decoradas, mas também para palavras decoradas. Repetir sempre as mesmas palavras como um mantra não faz sentido, muito menos é uma oração. Quer um exemplo? Bom, imagine que você está com um amigo ou amiga e essa pessoa pede para que você a escute porque ela quer desabafar. No entanto, ela começa a apenas repetir um monte de palavras sem parar. Diante disso, você realmente conseguirá captar, descrever o que ela está passando na vida dela naquele momento? E através dessas palavras repetidas, saberá o que ela está passando, quais são suas alegrias, suas tristezas, as suas necessidades naquele momento, o que está a afligindo, o que a faz feliz. Não, porque ela está apenas repetindo palavras que ela simplesmente decorou. Ou seja, a oração não é uma reza que você decora e repete, repete, repete sem parar ou em determinados momentos, a fim de que realmente Deus consiga saber o que você está vivendo. Não é assim que funciona. A oração, ela é abrir do coração. É você realmente ser sincero sobre tudo, ser transparente e descrevendo e sendo específico sobre tudo o que você almeja alcançar, sobre as suas tristezas. Mas agora nós vamos compreender como nós devemos orar então. No mesmo capítulo de Mateus 6, vamos lá para os versículos 9 a 13 e vamos entender. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Essa é a oração modelo que Jesus nos deixou, que para muitos também é a oração universal. Mas não se engane, Jesus não deixou essa oração a fim de que a decorássemos e a repetíssemos todos os dias, todos os meses, todos os anos. Claramente, podemos orá-la em momentos específicos, mas ela é uma oração modelo, ou seja, há partes específicas nela que podemos adaptar para as nossas orações do dia a dia. Vamos conhecer quais são essas partes? Primeiro, a oração do Pai Nosso começa exaltando a Deus. Isso quer dizer que nossas orações devem começar exaltando a Deus, reconhecendo a sua soberania e santidade. Em segundo lugar, vem o pedido. É o momento em que você pode fazer os seus pedidos específicos a Deus. Em terceiro lugar, pedimos perdão a Ele em relação às nossas falhas. Realmente confessamos os nossos pecados a Ele. E a quarta e a última é quando você agradece a Deus e louva o nome dele. Que maravilhoso é sabermos mais sobre a oração, não é mesmo? E agora, em qual posição nós devemos orar? Será que em pé? Sentados? Vamos descobrir? Vamos lá para Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia junto comigo. Lucas capítulo 22. Versículo 41. Que diz assim: Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Orar de joelhos é fundamental, principalmente porque isso mostra humildade diante de Deus e o nosso reconhecimento de que somos pequenos diante da grandeza de Deus. Assim reconhecemos também a nossa dependência dele, a nossa entrega, a nossa contrição diante de Deus. Mas é claro, se houver alguma situação na qual você não possa se ajoelhar, fique tranquilo. Ore da maneira que você estiver. Mas talvez agora você esteja pensando: ok, entendi tudo até aqui, mas quando eu devo orar de fato? Quais são os momentos específicos que eu devo orar? Bom, vou compartilhar com você 4 exemplos de momentos nos quais é imprescindível a sua oração. Vamos lá em Daniel, capítulo 6. Abra sua Bíblia junto comigo. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Que diz assim: Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Aqui está descrito que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu e você também podemos orar 3 vezes ao dia, para aprofundar a nossa comunhão com Deus. Agora a segunda situação. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. 6, versículos 10 a 11. Que diz assim: Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Aqui está descrito que Jesus orou pelos alimentos. Ou seja, antes de qualquer refeição nós precisamos orar, a fim de que Deus purifique aquele alimento. Terceiro exemplo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 41. Que diz assim: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Ou seja, devemos orar diante de qualquer tentação. Bom, e o quarto exemplo está lá em Lucas capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Está escrito assim:
E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Ou seja, devemos orar diante de qualquer decisão que formos tomar, seja algo simples ou algo complexo. Precisamos da orientação e direção de Deus. Mas claro, não somente por essas situações você deve orar, mas também por você, pelo seu cônjuge, pelo seu casamento, seus filhos, sua família, seus estudos, seu trabalho. Você pode orar por qualquer situação. Mas será que Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava realmente orar? Vamos descobrir isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 23, que está escrito assim: Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Sim, mesmo sendo filho de Deus, ele orava. Ele mantinha uma profunda comunhão com Deus, fazia questão de demonstrar a sua dependência e obediência ao Pai. E como homem, ele realmente precisava do consolo, direção e força que vinham diretamente do Pai. E é por isso que ele também nos mostra que eu e você precisamos perseverar na oração. Vamos lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Que diz assim: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. É preciso ter fé, mas também é preciso orar. Seja uma pessoa de oração, busque realmente a direção de Deus. Faça da oração a sua prática diária. Eu tenho certeza que Deus derramará bênção sem medida sobre você. E principalmente, Ele quer falar com você. Ele quer que você abra o seu coração a Ele. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, seja louvado o teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, porque neste momento o Senhor derramou teu Santo Espírito sobre nós. O Senhor nos mostrou como realmente devemos orar e a sua vontade de nos escutar. Obrigada, Senhor, pela sua orientação. Nos dê perseverança e muita força de vontade para continuar a estarmos em comunhão contigo. É isso que pedimos, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. E se você gostou de aprender sobre a oração, gostou deste conteúdo aprofundado na Bíblia, curte, comente, compartilhe e ative o sininho para que você realmente receba todos os vídeos em primeira mão. Que Deus te abençoe.